Convidamos o vice-reitor acadêmico da universidade, professor Dr. Márcio Magalhães Fontoura, para o seu pronunciamento. Boa noite. De licença ao professor Celso, eu estava falando com ele, como filho de descendente de italiano e professor, falar sentado não dá certo, é impossível. Então peço licença para ficar em pé e começo essa abertura, primeiramente agradecendo todos os professores aqui presentes, as pessoas dos coordenadores dos cursos de licenciatura, professora Alessandra, do curso de matemática, professora Luzia, da pedagogia, professora Mariana, do curso de gestão ambiental e biologia, professora Lucilene, do curso de história. Queria também cumprimentar todo o nosso corpo técnico administrativo, o pessoal que desempenha a atividade meio, que sem eles a atividade fim não acontece, que é o ensino, Então nós precisamos de todos que nos ajudam aí na atividade meio, por intermédio da professora Vera, que é a nossa pró-reitora acadêmica adjunto, que está aí à frente dos cursos de graduação, e também do professor Marcos Júlio, que é o nosso pró-reitor acadêmico, à frente sobretudo aí da pesquisa, da pós-graduação, e complementando esse tripé que deve sustentar o ensino superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas de forma muito especial, muito carinhosa, que eu deixei por fim para cumprimentar o professor Celso Antunes. Eu falo que nós nos tornamos educadores na prática pedagógica, mas nós nos tornamos também educadores quando nós olhamos, quando nós abrimos os olhos, quando nós abrimos os nossos ouvidos, enfim, quando nós usamos os nossos sentidos para aprender com o outro. Então o outro sempre é a nossa referência. Dizia lá o Sartre, que o outro é o nosso inferno, mas eu digo que o outro também é o nosso céu, porque ele vai nos indicando o caminho. E o professor Celso é um pouco esse céu, que vai nos indicando o caminho, e certamente para quem é educador é sempre uma grande referência. E eu, como professor, eu sempre tive na pessoa do professor Celso uma referência, porque nós vamos aprendendo a ser professor também com outros professores. E a gente agradece muito, é a segunda vez que ele está aqui conosco, o ano passado veio a brilhantar aí a nossa Feira do Livro, e dessa vez no nosso Fórum de Educação a gente fica mais uma vez feliz com a sua presença. Na Grécia Antiga, quando acontecia a peça, o teatro, os gregos buscaram uma forma de expressar que aquele momento era um momento maravilhoso, quando eles ficavam encantados com a peça. E a forma como eles expressavam isso era chamar os deuses, para que os deuses pudessem contemplar. E eles criaram uma forma de chamar os deuses, que é aquilo que nós chamamos de aplauso. Então o aplauso é uma expressão de que algo tão bom está acontecendo que nós queremos que todos os deuses venham contemplar. Então quero que vocês agora aplaudam o professor Celso Antunes, porque certamente é algo muito bom que está acontecendo, nós termos ele aqui junto conosco nesse terceiro Fórum da Educação. E como bem a Mariana aí abria para nós, com essa introdução inicial, esse fórum ele tem essa finalidade, de nós discutirmos temas educacionais para que a gente possa pensar a educação. Nós vimos nos últimos meses a educação voltando ao palanque, então sendo tema discutido por candidatos e falado com candidatos, e a gente via o quanto os candidatos também sabem de alguns dos problemas que a educação hoje no Brasil vivencia. Mas mais do que diagnosticar os problemas, nós precisamos aproximar o discurso da ação. E só que a gente sabe que os problemas educacionais não são resolvidos dentro da esfera política, infelizmente. Mas os problemas educacionais devem ser
resolvido, sobretudo, a partir de uma consciência cidadã que nós devemos desenvolver para que as pessoas que dirigem os rumos do país, do estado, do município, né, possam ter a consciência de que sem educação não há futuro. Não há futuro para o município, não há futuro para o estado, não há futuro para o país. E nós, como educadores, nós temos o dever moral, né, de fazer com que as pessoas despertem para essa consciência. Como dizia o Paulo Freire, nós temos aí o dever de desvelar, né, de fazer a abertura de olhos, de despertar essa consciência das pessoas para que, de fato, a educação possa ser levada a sério. E o Fórum de Educação tem esse propósito, né? Então, junto com as licenciaturas, nós que temos essa responsabilidade com a formação de professores, nós assumimos aí o compromisso de despertar novas consciências, de fazer com que os novos professores saiam daqui conscientes da sua missão, né, da sua missão enquanto educador, e que possa, enquanto educador, ser de fato um agente social de mudança, alguém preocupado com o país, preocupado com os rumos da sua cidade, do seu bairro, e por meio do seu trabalho possa ser um verdadeiro transformador de gente, que é aquilo que eu sempre costumo dizer. O educador é um transformador de gente. Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso terceiro fórum. Quero cumprimentar também quem está vindo de fora, veio, se inscreveu, veio visitar também a Universidade do Grande ABC. Seja muito bem-vindo. É uma alegria poder acolhê-los, né? E tenham todos essa grande certeza, né, que todos nós somos chamados a buscar maneiras novas de ensinar, formas novas de aprender, num mundo onde as exigências são cada vez maiores, mas que nós precisamos buscar todos os meios, todas as formas de fazer com que a educação possa ser levada a sério e possa ser utilizada como forma de encantamento, onde as pessoas, ao passarem pelo processo educativo, possam ser pessoas novas, pessoas transformadas e com capacidade também de transformação. Mais uma vez agradeço ao professor Celso Antunes, né, e fico muito feliz com a presença dele, assim como todos nós aqui, acredito que ficamos, porque, de fato, para nós, como falávamos no início, é uma grande oportunidade, um grande privilégio. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom, eu não sou descendente italiano, mas sou professor, de maneira que a circunstância de falar em pé é absolutamente necessária. Não saberia me conduzir sentado. Mas eu me lembro que há muitos anos atrás, eu morava no Brooklyn, e a escola, o grupo escolar que eu estudava, ficava a mais ou menos uns 6, 7 quilômetros do local em que eu morava. E na maior parte das vezes, nós fazíamos esse percurso a pé. E no meio do caminho, entre a minha casa e o grupo escolar, havia um casarão permanentemente pintado de azul, com portas e janelas sempre fechadas. E os adultos nos aconselhavam, ao passar por lá, aperte o passo. Aquela casa é a casa de um louco. E esses avisos, longe de nos assustar, acordavam a nossa curiosidade de criança. Se necessário dizer que quando para lá passávamos, espichávamos o olhar, na tentativa de captar uma porta aberta, uma janela esquecida, e assim ter assunto para conversar com os amigos. Mas aquela casa se mantinha sempre fechada. Eu lembro que um dia, eu voltava da escola acompanhado do meu irmão, e meu irmão se fazia acompanhar de um colega, mais velho que eu, da idade dele, e entretido na conversa os dois, não se aperceberam que eu me adiantei uns 15 ou 20 passos. E quando passei diante daquela casa, o portão estava aberto. E mais ou menos a 1 metro da soleira da porta estava um senhor. Eu reparei que ele conversava. No primeiro momento eu julguei que era comigo que ele conversava. Parei diante dele, tentando entender o que dizia. Depois eu reparei que ele não falava comigo. A direção do seu olhar não deixava dúvida. Ele falava com alguém que estava a 2, 3 metros ao meu lado, olhava para o lado, não havia ninguém, mas não havia como se confundir. A direção daquele olhar era inequívoca.
lembro-me que era uma conversa doce. Às vezes, para me falar como que ouvindo, às vezes, ele abria um leve sorriso, como se aquele assunto, de uma certa forma, lhe despertasse uma lembrança. E ali, entretido, fiquei me perguntando, meu Deus, como ele pode conversar com ninguém e teimava em olhar para aquele vazio para onde o seu olhar dirigia. Pouco depois, meu irmão foi chegando, foi me empurrando, afastou-me daquele local. E tempos depois, muito tempo depois, eu descobri que o morador daquela casa era portador de uma moléstia cerebral, conhecida por esquizofrenia. E a esquizofrenia gera, entre outros sintomas, esta propriedade de se acreditar que existe alguém e não há ninguém, ver naquela cadeira vazia ou naquele lugar vazio uma pessoa, falar nos seus trajes, ficar indignado quando dizemos que lá não tem ninguém. Isso despertou um grande sonho para mim. Eu me dizia, meu Deus, que coisa fantástica, como pode este cérebro doente ver pessoas, imaginar alguém, descrever características? E naqueles loucos sonhos de criança, cheguei até vontade de ter a tal da esquizofrenia. Era uma maneira, quem sabe, da vida, aqueles sonhos de menino que eu tinha. E empolgado por esses desafios, resolvi estudar tudo que era possível estudar sobre o cérebro humano. Mas naquela época, era muito difícil esses conhecimentos. O cérebro humano era uma caixa preta, fechada, hermética. Não podíamos olhar dentro dele como era possível olhar no raio-x um osso quebrado. Mas os anos 90 chegaram. Com a chegada dos anos 90, os Estados Unidos passou a viver um período de grande prosperidade econômica. A Guerra Fria havia terminado, trilhões de dólares até então investidos na guerra agora estavam disponíveis. E o governo norte-americano, entre outras iniciativas, resolveu promover, de 1º de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 1999, a década do cérebro. Pesados volumes de dólares foram investidos e resolveu-se estudar o cérebro como jamais se tinha antes estudado. Cientistas que viviam esparramados por aqui e por ali eram agregados a trabalhar nos Estados Unidos por poucos salários. E pouco a pouco, o cérebro humano começou a ser aberto, começou a ser conhecido. No correr deste período, inventaram-se aparelhos de ressonância magnética funcional, aparelhos que, colocados no cérebro de uma pessoa, projetam a imagem computadorizada numa tela de computador. E hoje, é possível olhar uma pessoa viva, o cérebro humano funcionando, ver naquele cérebro onde mora a sua saudade, sua ilusão, sua paixão, seu medo, sua violência. E quando a década de 90 terminou, quando concluiu-se a década do cérebro, havia nascido uma nova ciência. Havia surgido assim a ciência da cognição. Um saber que reúne saberes neurológicos, mas também saberes de computação avançada, saberes que envolvem a sociologia, a antropologia, a própria economia, enfim, uma multidisciplinaridade de ciências se integrando naquele processo. E se acreditou que os ganhos da década de 90 e que depois prosseguiram seriam extremamente benéficos apenas para a medicina. E realmente, o que a medicina cerebral ganhou é extraordinário. O que hoje nós sabemos sobre as amnésias, sobre o epilepsia, sobre o Alzheimer, o que hoje nós sabemos sobre o autismo, enfim, o que sabemos sobre diversas síndromes cerebrais, jamais poderíamos imaginar antes saber. O que ninguém esperava é o que com isso ganharia a pedagogia. Porque pensem, a pedagogia, o ensino é uma ciência essencialmente cerebral. Quando falamos para um aluno, preste atenção, não esqueça, aprenda, repare que estas ordens são claramente cerebrais. E a partir do momento que melhor se conhece o cérebro, algumas respostas se começou a conquistar. Respostas é importante que se digam, que ainda não estão cristalizadas por aquela comprovação absolutamente inequívoca. Respostas que com o passar dos anos poderão ir ganhando detalhes aqui e ali, mas que em linhas gerais nos permite caminhar por caminhos que então